Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Passando aqui para desejar uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. E hoje vamos falar sobre recomeço e sobre um abalo universal, né, da mudança, né? Estamos no mês de maio. O mês de maio, no calendário, acho que maia, representa um pouco a tempestade, porque é um mês de mudança, né? E de mudanças muito radicais. E eu acredito que, pelo menos na minha vida, o mês de maio é um mês de você ficar um pouco mais introspectivo, e para você poder, né, reunir mais energia dentro de você e conseguir realmente encontrar mais o que você tem que fazer, o que você tem que movimentar e essas coisas assim, né? Tanto do dia a dia quanto dos planos, projetos, enfim. Eu abordo muito essa parte de você se fechar um pouco e se interiorizar, porque isso faz um pouco também do meu estilo, que é justamente ter bastante temporadas em que eu vou estar com muitas pessoas e muitas temporadas que eu vou estar sozinho. E como eu já trabalho com o público, então geralmente é opcional, né, estar em tempos mais sozinho para estar reunindo mais meus pensamentos, repondo um pouco de energia, pensando no próximo passo e tudo mais, né? Ainda mais por trabalhar com arte e com tatuagem, que inclui também sonhos, né? Vontades, uma estética, algo que a pessoa quer mudar nela, algo que ela quer transmitir, então reúne bastante coisa. Então, esse mês de maio é muito especial para mim, porque ele traz muitas mudanças. E eu gosto de mudanças, né? Está enraizado dentro de mim. Tem pessoas que não. Tem pessoas que gostam de sempre viver aquela mesma coisa, o mesmo ritmo sempre. Eu acredito que o mesmo ritmo ele está incluído nas mudanças. Você pode mudar o mesmo ritmo e fazer coisas diferentes e chegar a novas, não falo nem resultados assim, mas novas satisfações assim no final do dia, né? Independente dos resultados. E assim, uma coisa que aconteceu esses dias foi bem engraçado e me levou também a querer fazer esse vídeo sobre isso. Eu estava conversando, né, com uma pessoa e tal, e a gente estava falando sobre o versículo de Cristo, né, sobre água da vida, né? Quando ele chega no poço e encontra a mulher samaritana, e aí ela pede água para ele, e aí ele pede água para ela, e ela pega e fala, né? Não, mas eu sou uma samaritana. Como é que você, judeu, pede água para mim? Porque os judeus não falavam com os samaritanos, né? Eles ignoravam, né, aquelas pessoas. E aí, porque eles eram de outra tribo e tudo mais, e foi um pessoal que foi, teve, como é que eu posso colocar? Eles tiveram, na genealogia deles, eles tiveram uma mistura que os judeus não aprovavam 100%. Então, os judeus, como povo, não iam muito com a cara dos samaritanos. E aí ela fala para Jesus: como você, judeu, me pede água? E aí Jesus fala: se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Uma água que vai gerar uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna. E é exatamente essa água que você bebe de Jesus, meu amigo. E estava falando sobre esse versículo, estava eu e minha esposa, a gente conversando, e a gente foi ouvir uma pregação, citou esse versículo, e um amigo meu mandou um áudio de 32 segundos falando: cara, eu tô igual a mulher samaritana. E aí eu olhei assim e falei: meu Deus, que confirmação. E com certeza essa confirmação foi para mim
pessoal, né, de que realmente eu preciso buscar a água da vida, né, buscar mais e ter mais sede para encontrar mais água e que jorre mais vida de dentro de mim através de Jesus. E eu sei que foi para mim, né? E cara, eu meditando sobre isso que aconteceu e tudo voltando para isso, eu comecei a pensar, às vezes Deus ele começa a chamar a gente para um ciclo, um novo ciclo, né? Ele começa a mostrar um novo caminho, e às vezes a gente está tão bagunçado e tão cheio de coisa na cabeça, então o que me pega assim bastante às vezes são os resultados, né? Não, tem que estar dando resultado, tem que estar dando resultado. Então às vezes a gente se apega tanto a tanta coisa e que a nossa cabeça não enxerga o simples, um caminho simples, né? E eu confio que Deus ele sempre quer o melhor pra gente. Quando ele traz um momento de reset em que você tenha que buscar mais ele, que você tenha que descansar um pouco, abandonar um pouco algumas coisas e começar a realmente se voltar para ele, ele já preparou esse tempo. A única coisa que você tem que fazer é entrar. E assim, como eu sempre falo em todos os vídeos, independente da sua religião ou algo do tipo, o que eu estou falando aqui é justamente o que o Espírito Santo ele já faz na minha vida, e que eu preciso é realmente de Cristo, independente dessa cara feia que vocês estão vendo, independente do estilo, algo do tipo, o que eu preciso é de Cristo, e Ele sempre me dá todas as diretrizes que eu preciso em todos os times da minha vida, e fora tudo que Ele já fez, Ele continua fazendo, e hoje eu entendo que esse é um ciclo que se inicia, não é um ciclo que se encerra, porque o que se encerra, ele se encerra naturalmente, você não cabe mais ali. É igual você parar de beber e você querer beber, não vai encaixar. Você pode tentar e tudo mais, mas não vai, porque a sua consciência já abriu um espaço e uma distância daquilo naturalmente. Então não é um ciclo que se fechou, você não parou de beber, e isso é muito louco. Você não parou de beber, você iniciou um tempo sem álcool, entendeu? Você iniciou uma caminhada em que você não quer e você não precisa de álcool. Você vai sair, você vai numa hamburgueria, você vai pedir um suco, você vai pedir uma água, chegou sexta-feira, hoje é sexta-feira. Desculpa aí se bateu o fone que bateu na largadora aqui. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira poderia ser um dia de sair, tomar uma cerveja, ou nem sair, comprar uma cerveja de tarde, tomar e falar, não, sexta-feira eu vou tomar uma cerveja. Mas, se você iniciou um novo ciclo sem, cara, faz todo sentido ficar sem. O que não faz sentido é voltar àquilo, entende? E assim, longe da ideia até de que álcool faz mal, ou algo do tipo, álcool faz mal, blá blá blá, traz coisas ruins, né? Longe disso, cara. Eu acho que, e nem indo pro lado de eu tenho que ser muito saudável e sem beber e não sei o que lá, é muito além disso, assim. É simplesmente você olhar um copo de suco, uma cerveja sem álcool, sentir o gosto dela e não ter a brisa, você realmente não ter nada que te faz ali escapar muito, sabe, de você mesmo, né? Ser sóbrio, né? A gente pode falar, não, mas eu posso tomar uma breja, um copo de uísque e me controlar e tal. Você pode sim, mas às vezes esse momento seria mais legal sóbrio,
entendeu? Às vezes sóbrio você também não perderia nada, porque o tempo vai passando e novas coisas vão se encaixando na nossa consciência. Dessas novas coisas que vão se encaixando na nossa consciência, a gente começa a enxergar novos caminhos na simplicidade do novo, assim, ó. É novo agora, mas lá na frente vai ser algo normal, entendeu? E vão vir outros novos. E assim, nunca se limite e se impeça de entrar no novo por nada nem por ninguém nessa terra. Por quê? Aí eu vou chegar em outra conclusão que eu tive, que foi, às vezes, você começa a girar um novo ciclo dentro de você. Isso começa a assustar pessoas próximas, porque elas olham e falam: ah, o Caio não tá mais naquele sistema lá nosso, então, e aí? Não tá mais pensando igual tava, não tá mais fazendo igual tava, e aí? Qual é que é? O que tá acontecendo? Isso começa a fazer algumas pessoas terem uma resistência à sua mudança. E você ama, geralmente, as pessoas que isso acontece, porque geralmente são pessoas mais próximas, né? E isso é em todos os sistemas. Se você começa a entender o mundo espiritual de uma outra forma do que as pessoas que você convive estão acostumadas, se você começa a enxergar a vida de uma outra forma, sempre vai abalar um sistema anterior de amigos, familiares que vivem daquele jeito que você vivia. Você está saindo do sistema deles, né? E antes, assim, com o pensamento mais natural, eu ligava e pensava: pô, será que fulano vai gostar? Se quando a gente se encontrar eu tiver assim, assim, assado? Ou será que fulano não gostou muito do jeito que eu falei sobre tal coisa, né? Um não ali que eu dei ou algo do tipo. Só que hoje eu enxergo que às vezes as pessoas às vezes elas ficam chateadas, mas não é chateada na real, ela simplesmente sente que é um receio, né, de olhar e falar: cara, eu não acredito que teve essa mudança ali com ele, né, meu familiar, meu amigo, não acredito que teve. Será que a gente vai falar a mesma língua? Será que ou será que ele tá metendo louco? Então a galera começa às vezes assim a dar um pouco uma pirada, né? Justamente porque você está quebrando um sistema, né? Tá saindo de um sistema e você tá bem com isso. Então, percebendo isso, hoje eu entendo que realmente assim a gente é muito importante a gente trilhar o nosso caminho para que a gente viva plenamente o que a gente acredita e satisfeito com o que a gente acredita. Porque você estando satisfeito com o que você acredita, você não precisa de muita informação, de explicar muito, porque isso vai acabar terminando toda a sua energia. Você começa a ser sugado por você mesmo, pelas coisas que você está falando, porque você quer explicar, você quer deixar a coisa mais leve e tudo mais, e não é assim que se faz. A maneira certa é simplesmente você seguir o seu caminho, suas convicções, gostar das mudanças, viver o novo e se sentir satisfeito, grato ao que você tem, grato ao que Deus já te entregou e grato aquele amigo ou familiar que depois, posteriormente, ele vai enxergar que foi melhor para você e vai agradecer a Deus também, né? Mudanças são para fazer a gente evoluir. Toda mudança é para a gente evoluir. Então, uma resistência a isso é justamente o contrário, né? É você não evoluir e você começar a estagnar, isso vai começar a te chatear e você sempre vai ficar bolado com tudo e não vai ser tão grato quanto Deus mesmo quer que você seja, entende? Então, peraí, bateria. Então é isso aí, pessoal. Encaremos os novos ciclos,
Eu acredito que tem muita mudança no lado espiritual ocorrendo esse mês, muita mudança no físico, tudo junto, e eu acredito que esse mês de maio de 2026 vai trazer novos desdobramentos para a vida de todo mundo. Só continue no seu barco, remando, confiando em Deus, e se for o seu momento também de ter um encontro com Ele, é no seu quarto, sozinho, fecha a porta, encontra com Ele e Ele vai te encontrar em secreto. E eu tenho certeza que você vai sentir a presença de Jesus fazendo esse simples gesto, se for realmente um chamado que você tem ouvido e sentido. E eu posso ser bem honesto para vocês. Eu gosto muito dessa vida aqui, né? Tatuar e fazer as coisas e comer coisas legais e sair e não sei o que lá e tal. Mas desde criança eu sempre fui preparado para o mundo espiritual que vai vir depois dessa vida. E eu agradeço a Deus a família que eu tive que me preparou para isso, porque às vezes a vida é muito mais do que você não vê do que você realmente está enxergando. Então pode ser que o depois dessa vida, pode não, na minha visão é só uma forma de ser mais leve para passar. Mas enfim, depois dessa vida tem muito mais. E como é que vai ser esse seu muito mais? Não trazendo um medo, não sei o que lá, vai ficar sendo espetado se não aceitar Jesus ou algo do tipo e tal. Não estou falando isso. Estou falando que tem possibilidade de você ter uma vida com abundância daqui até a eternidade. E cara, falando de investimento, esse é o melhor investimento de todos. Porque assim, para que eu vou investir nessa vida? Eu invisto nessa vida, né? E vou continuar investindo, mas para mim não seria um investimento genuíno não investir na eternidade. E para mim, eu sei que a verdade que eu tenho, que me alcançou, é que a eternidade é com Cristo e Ele é o caminho, Ele mostra a verdade e Ele ativa a vida. Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a vida de todos vocês, tamo junto, um ótimo dia e que Deus abençoe esse novo ciclo que se ativa agora na sua vida e que Deus te abençoe demais e que se inicie um ciclo muito bom na sua vida e que você venha dar muitos frutos, a evoluir muito daqui para frente, que você viva coisas novas, é o que eu desejo para a sua vida. Tamo junto, Deus abençoe. E agora vem um recadinho e falou! E qual é o recado de sempre? Livro As Aventuras do Menino Chico, o menino que não tem os braços e tem que ir de encontro, tem que salvar a mãe dele, indo na cidade buscar água para ela que está entre a vida e a morte, e alguns seres o ajudam nessa caminhada. É um livro que é para despertar um pouco a sua fé, a sua coragem, porque só os corajosos leem esse livro. O link está na bio e estamos juntos sempre, pessoal. Sempre de arte, sempre fazendo arte e sempre pedindo que Deus abençoe a nossa arte para que essa arte realmente ajude, né, a gente a ter um mundo melhor, mais colorido, com mais ideias positivas. E acredite, são muito mais as pessoas positivas e torcendo pela gente do que a gente imagina. Então seja sempre positivo, independente do momento ruim que você tenha, ou que você passe, ou qualquer fase que você tenha, seja positivo, porque Deus acredita em você. Beleza, meu irmão e minha irmã? Compre o livro, tamo junto, e é isso aí. E bola de arte sempre.